Glória a Deus, você pode se sentar em nome de Jesus. Nós gostaríamos de ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 23, verso 37. E desde já cumprimentamos a todas as mães que estão conosco nessa noite. Que Jesus possa recompensar todo o trabalho que vocês tiveram na criação dos seus filhos e aquelas que ainda terão. Muitas coisas na vida dos nossos filhos, ao nosso ver, ainda precisam se desenrolar. E nós nos preocupamos, e as mães em especial se preocupam em dobro. E você fica pensando o que vai acontecer, as decisões que o seu filho está tomando, e nós precisamos descansar e que Jesus te conceda paz, e que você possa confiar que o Senhor está conduzindo, que suas orações estão sendo ouvidas, desde a primeira vez que você fez, elas foram ouvidas. Então, que Jesus te conceda essa paz e essa força nesse dia, em nome de Jesus. Muito bem, capítulo 23, verso 37 de Mateus, diz assim o texto bíblico. Nós queremos hoje fazer uma pequena exposição desse texto, tá? Cada parte dele tem verdades que podem impactar o nosso coração. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém? Queridos, sempre que nós chegamos até Deus, nós chegamos até Deus com uma imagem. A Bíblia proíbe que a gente faça imagens para adorarmos a Deus, que façamos imagens de escultura. Chama isso de idolatria, e nós não fazemos isso. Mas toda vez que nós chegamos diante de Deus, nós temos uma ideia a respeito de Deus. E geralmente, a gente associa Deus a algumas imagens. Por exemplo, juiz. Nós imaginamos Deus como juiz frequentemente. E muitas vezes a igreja se torna muito julgadora, talvez porque nós imaginamos demais Deus só como juiz. Mas a Bíblia, ela nos apresenta uma riqueza de imagens. Deus é juiz, é juiz. Deus é soberano, é uma coisa que nós também... Deus sentado no seu trono, governando o mundo. É uma outra imagem que nós temos muito frequente, que ocupa os nossos pensamentos e que define muitas vezes o jeito que nós andamos. Mas quando nós lemos esse texto, nós vemos uma outra imagem da parte de Deus, que eu acho muito rica, que é o coração maternal de Deus. Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso e é Pai. Mas quando nós lemos esse texto, nós vemos também revelada a dimensão maternal do Senhor. Jesus começa todo esse discurso, antes desses versos que nós lemos, fazendo uma denúncia muito grave. Algo muito contundente.
Ele fala que Jerusalém é uma cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Aquela cidade se orgulhava da sua religião. Havia Deus desde que acordavam até que dormiam. Orações ensinadas para os filhos, o templo, as festividades. Havia muito a respeito de Deus. Quando Jesus chega e diz: Jerusalém, Jerusalém, a capital, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus, ele faz uma identificação com aquela cidade totalmente diferente daquilo como eles se imaginavam. Eles se imaginavam um povo santo, eles se imaginavam um povo guardador da lei, eles se imaginavam um povo escolhido, e era um povo escolhido, mas de certa forma eles também se achavam um povo privilegiado. E Jesus traz uma palavra duríssima de julgamento. E quando a gente ouve uma palavra dura, muitas vezes a gente imagina muitas coisas. Um ano atrás, quando o governador chegou e disse assim: vem água. E é água como nunca veio. Não sei como é que você reagiu, mas muitas vezes a gente fica incomodado quando as pessoas nos trazem a realidade. Quando as pessoas te dão a realidade, te dão a real, como é que você se sente? Geralmente a gente fica brabo. Daqui a pouco o patrão te chama para conversar, lá no seu trabalho, e diz assim: olha, teu trabalho não está rendendo, não está como eu gostaria, eu acho que poderia ser melhor. Você fica indignado. Quando o teu líder chega, te chama para falar, para ter uma conversa, e diz assim: olha, essa atitude que tu teve aqui não foi legal. Muitas pessoas entram em crise ou olham para a pessoa que falou como uma pessoa má, como uma pessoa ruim. E pode ser que as pessoas tenham motivações diferentes para falarem as coisas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É difícil. Quem se importa conosco realmente, quem nos ama, vai nos trazer um retrato fiel da realidade e vai falar coisas que muitas vezes não nos agradam. E aqui está o caso de Jesus denunciando Jerusalém. Aquelas pessoas que olhavam para Jesus ficaram irritadas, alguns quiseram apedrejá-lo, acabar com ele. Mas o que ele falava revelava e era sintoma de um coração que amava muito. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém. E essa repetição na língua hebraica, ele dá a entender uma dor profunda. Quando Davi perde o seu filho Absalão, ele diz: Absalão, Absalão. É um lamento profundo. E ele em seguida começa a revelar o seu coração, o que havia dentro do seu coração. E o que vemos quando Jesus abre o seu coração para nós, nesse texto, o que vemos é um coração maternal. É o coração maternal de Deus. Eu não sei, quando você era jovem, e alguns que estão aqui, quantos aqui já ouviram sua mãe dizer assim: te alimenta bem, meu filho? Está comendo pouco? Quantos aqui já ouviram isso aí? Outras vezes, você estava saindo, estava apressado, a mãe disse assim: leva um casaquinho, meu filho. Leva um casaco. Eu disse: eu estou com pressa, mãe. Não, pega uma roupa mais quente. Outras vezes, a mãe chega e diz assim: avisa quando tu chegar lá. Avisa quando chegar. A minha mãe, me lembro, fiz uma viagem, ela diz assim: manda um telegrama. Não sei quantos lembram da época do telegrama. Tinha que chegar na cidade
ir lá no correio e mandar um telegrama, que era o nosso SMS, há muitos anos atrás. Não sei quantos recebem mensagem de WhatsApp da sua mãe, perguntando: me diz por onde tu anda, aonde que tu estás. Isso é muito comum. E outros que talvez receberam uma palavra, uma reprimenda da mãe: me respeita que eu sou tua mãe. Já ouvimos isso. Muito possivelmente, nós nos incomodamos com todas essas coisas que as nossas mães nos diziam, nos falavam ou ainda falam. Talvez alguns de nós tenhamos comentado com os nossos amigos: a minha mãe é uma chata. Eu não aguento mais a minha mãe. Adolescente, né? Adolescente dramático, não conhece nada da vida. Eu sei que você fica bravo com isso, mas você não conhece mesmo. Quando você ficar mais velho, você vai dizer assim: tá, pastor, tu tinha razão. O adolescente dramático: a minha mãe não gosta de mim. A minha mãe me persegue. Sabe aquele drama todo? Não é. Pelo contrário, essas reprimendas duras revelam um coração que se importa. Muitas vezes são mais duras do que isso. Para não publicar coisas mais duras, né? Porque às vezes as mães chegam e racham ao meio. A minha mãe me rachava muitas vezes ao meio, mas não era laço, né, mãe? Eu sei. Eu brinco com ela. Ela disse: não, a mãe não era de bater. Mas a mãe dizia palavras duras quando tinha que dizer. Me colocava no lugar. E aquelas palavras me feriam a princípio. Mas eram palavras ditas, todas elas. Hoje eu sei, todas as palavras que me feriram eram motivadas pelo amor. Sempre foi assim. E eu dou graças a Deus, isso foi um privilégio. Agora, a gente olha para Deus, a gente olha para Jesus, Ele está na mesma situação. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém. Ele traz palavras duras para o povo. Mas lá dentro das palavras que Jesus diz, está um coração que ama. Nós poderíamos substituir Jerusalém, Jerusalém pelo nosso próprio nome. Mateus, Mateus. Samuel, Samuel. Cecília, Cecília. E tantos outros nomes, porque Deus nos chama pelo nosso nome. Deus está tratando a tua vida, não é como você fizesse, você fosse um bolo, você fosse um monte. Você não é um monte diante de Deus, você é uma pessoa. E Ele te chama pelo nome, e Ele trabalha contigo, e Ele conhece tua vida. E eu quero dizer que o coração de Deus para ti também é um coração maternal. E aqui nós vemos isso claro, porque Jesus usa uma imagem. Ele usa a imagem dos filhos, os pintinhos debaixo das asas. Que imagem mais linda. Você pega na internet, ou quem já criou galinha, hein? Os pintinhos debaixo das asas da mãe. Olha só olha só essa imagem, gente. Você já imaginou? Jesus está se apresentando para nós, se mostrando para nós, fora da imagem de juiz, mas de uma imagem mostrando o que motiva as suas palavras. O que motiva as suas palavras é o coração de mãe. É aquele coração quase que desesperado. A mãe, até quando nos diz uma palavra dura, a gente sabe, até quando nos diz uma palavra dura, ela está falando por amor. Daqui a pouco a tua mãe diz o que não deveria dizer. Mas muitas vezes é pelo desespero do amor
de se importar, de olhar para o teu futuro. Daqui a pouco a tua mãe um dia te disse: ô, boca aberta. Nunca disse? Mas pode acontecer. Porque é tão intenso esse amor, e que Jesus se apropria, porque foi Ele que concedeu esse amor. O jeito das mães serem é um reflexo da imagem de Deus, e não o contrário. Não é Deus que toma alguma coisa, é Deus que é a fonte de tudo. Então Ele se mostra com esse amor, e Ele diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, começa a ver ali, eu adoro essa imagem aqui, olha só, quantas vezes com você, meu irmão, quantas vezes Deus te avisou coisas, quantas vezes Deus te permitiu passar por situações, quantas vezes se repetiram as mesmas situações com você, quantas vezes você se envolveu com quem não deveria, quantas vezes você se meteu em dívida, quantas vezes você perdeu a cabeça, quantas vezes você tomou decisões precipitadas, quantas vezes Deus falou contigo. Você foi no retiro, lá vinha uma palavra, você: ah, não pode ser. Às vezes as pessoas ficam assim, né? Quem vem primeiro na igreja diz assim: alguém contou a minha vida para o pastor. Mas não, é o coração maternal de Deus. Quantas vezes um estranho vem e te diz alguma coisa que tem tudo a ver com a tua vida, e você fica olhando assim, pensa: mas não pode ser isso. O que está acontecendo? Quantas vezes a gente dá a volta, abre a palavra e lá salta uma palavra que tem a ver também com a tua vida, que tu está vivendo. Você: não pode ser isso aqui, tio. Nem abro mais a Bíblia também, porque a gente fica incomodado, mas Deus vai nos cercando. Quantas vezes nós vamos diante do altar: ô Senhor, me abençoa, me perdoa. Quantas vezes nós choramos diante de Deus, nos quebrantamos, banhamos esse chão de lágrimas. Ô Senhor, me perdoa. Ô Senhor, minha vida vai ser diferente agora. Como foram nossas promessas do começo do ano? Começo do ano, janeiro. Não vou nem pedir para ninguém levantar a mão. Quantos de nós estamos mantendo nossas promessas diante de Deus que fizemos no começo do ano? Senhor, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou orar. Está dormindo. Esse ano eu vou me dedicar, está reclamando. Esse ano eu vou abandonar tudo, está abraçando tudo que tem. Quantas vezes? Aí está falando Jesus para nós. Quantas coisas vão precisar se repetir na nossa vida? E aí ele continua, Jesus continua. Ele não só fala quantas vezes, e ele nos diz que a paciência de Deus é gigante. Que paciência de Deus, gente. Antes que a gente lê, eu quero perguntar uma coisa para você. Quantos de nós aqui temos paciência? Quantos de nós temos paciência? Quantos de nós esperamos uma resposta de uma pessoa? Você manda uma mensagem no WhatsApp e a pessoa não responde você. Como é que você fica do outro lado? A pessoa diz assim: desculpa, demorei para responder. Você xinga até a 5ª geração dela. Não fala, né? Mas lá atrás do celular você está falando um monte de coisa desgraçada. Não me respondeu? Quantos de nós fazemos um pedido na internet e não ficamos olhando toda hora onde é que está o pedido?
Ao pedido, saiu da esquina e foi para outra esquina. Você está olhando. Sai daí 1 hora vem ver de novo. Andou 2 metros. Ah, tá bom. E você fica ansioso, numa impaciência total. Impaciente com as pessoas. Não dá segunda chance. Ah, não. Deu. Não andou, nunca mais. Não dá segunda chance. Tem que ser tudo muito correto. Você não tem paciência com as pessoas. E olha só, você que não tem paciência com as pessoas, você esqueceu do coração maternal de Deus contigo quantas vezes com você? Eu vejo pessoas muito intolerantes. Às vezes as pessoas chegam, eu não acho que eu sou dos mais pacientes. Mas às vezes as pessoas chegam e dizem, pastor, tá, larga de mão isso aí. Mas quando eu lembro que Deus teve muita paciência comigo, eu procuro ter paciência com os outros também. E eu quero lembrar para você, Jerusalém, pega o seu nome aí. Você que tem o seu CPF, Deus tem tido muita paciência contigo. Vamos falar assim? Obrigado, Senhor, pela tua paciência comigo. Eu sou um baita teimoso. Não, eu não. Você não se conhece, então. Quanto tempo você levou para se entregar para Deus? E depois de se entregar, quanto tempo você leva para se entregar totalmente? Tem gente que acha, se coloca numa pose sim de que... Gente, quantas vezes Deus falou e nós não ouvimos. Mas Deus fala muitas vezes porque Ele tem um coração de mãe. Quantas vezes você fala para o seu filho, vai lavar esses ouvidos, guri? Vai tomar banho, no bom sentido, né? Quantas vezes tem que dizer para o filho? E você às vezes tem que dizer todos os dias. Ô Joãozinho, vai tomar banho. Já estou indo, mãe. Quando eles dizem já estou indo, dá vontade de arrancar as orelhas. Eu já disse que eu vou. E eu vou, mas não vão. Aí tem que dizer de novo. Vai tomar banho. Quantas vezes o coração maternal de Deus, a gente só diz tantas vezes que a gente ama. Porque se a gente não ama, larga de mão e diz, Eu muitas vezes disse, isso talvez aconteceu com você também, porque eu tenho também um lado de mãe. Eu muitas vezes disse, eu não vou mais me incomodar com essa guria, com esse guri. Falando dos meus filhos. Não vou falar mais nada. E aí passa um tempo e lá estou eu falando de novo. Mas eu disse que eu não ia fazer isso. Mas o coração materno, quantas vezes? Esse é o coração de Deus. Se você diz assim, eu sou assim, eu digo, Deus é muito mais. Você só é porque Deus é muito mais. Muito mais. E aí então Jesus continua, eu quis juntar seus filhos como uma galinha protege os pintinhos. Gente, Deus não precisa de nós, certo? Deus pode viver sem a gente. Não tem nada que a gente possa dar para Deus para Ele sobreviver. Ele não precisa de nós para a sua sobrevivência. Certo? Essa é uma verdade. Deus é absoluto. Nós precisamos uns dos outros e precisamos de Deus. Mas Deus não precisa de nós. Agora, isso é uma realidade.
Só que tem um outro detalhe que o coração maternal de Deus nos revela. É que apesar de Deus não precisar de nós, e aí está o amor, Ele sente falta de nós. Você já pensou, gente? Gente, isso é demais. Deus não precisa de nós. E mesmo sem precisar de nós, Ele sente falta de nós. Nós, seres humanos, quantas vezes nos aproximamos de volta dos nossos amigos, não porque nós queremos estar com eles, mas porque nós estamos precisando que eles nos ouçam. Quantos amigos só aparecem quando estão na deprê? Quando estão caídos, pai, eu vim aqui. E aí a gente já sabe, alguma coisa aconteceu. Outro dia eu estava vendo um pequeno rios, né, do filho com a mãe. E aí, mãe, se tu pudesse escolher, a criança falando, né, gravaram a criança, né, ir para o Japão e ver aquelas coisas lindas, aquela cidade linda, ou ter um filho? Ai, a mãe toda derretida. Meu filho sempre seria a minha escolha, você é a coisa mais importante na minha vida. Eu sempre estaria contigo. Não teria muito fácil responder isso. E ela pega e pergunta para o filho: e você, meu filho? Se você pudesse escolher entre ter a sua mãezinha sempre com você ou ir para o Japão, né? Na cidade dos Pokémons e todas aquelas luzes brilhantes, o que você faria? Eu queria ir para o Japão. Muitas vezes o nosso amor é um amor interesseiro, com as mães em especial. Enquanto a mãe pode cozinhar, eu te amo, mamãe. Enquanto a mãe pode dar colo, eu te amo, mamãe. Mas e quando a mãe não pode mais dar colo? E quando a mãe não pode mais dar comida? E quando a mãe não pode mais ajudar? Onde está o amor? E aí nós olhamos o amor de Deus, que é um amor que não precisa da gente, querendo a nossa presença junto com Ele. Eu quero essa gente debaixo das minhas asas. Deus te quer debaixo das suas asas. Isso não é maravilhoso? Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele quer nos consolar, Ele quer nos proteger, Ele quer nos defender, Ele quer um caminho melhor para nós. Mas a gente sempre está desconfiado, porque muitas vezes nós projetamos para Deus algo que nós somos. Nós achamos que Deus, esse amor de Deus aí eu estou desconfiado. Porque você está acostumado com o seu amigo, você está acostumado com o seu filho, que vem, mãezinha, hein? Já aconteceu com você? Mãezinha querida do meu coração. Já viu o seu filho chegando assim? Minha fofinha. Você já sabe que vai vir um pedido no final, né? Dá para mim ir dormir na casa da minha amiga? A voz muda, não é? E a gente pensa que Deus é assim. Mas Deus não é assim. Deus não precisa, mas nos quer. Debaixo de suas asas. E vejam só, muitas pessoas, já vi pessoas falando de relatos que às vezes dá incêndio nos galinheiros, e não é raro da galinha morrer queimada e os pintinhos sobreviverem embaixo das suas asas. Olha só, é isso que Deus faz. É isso que Cristo fez conosco. Então, como precisamos olhar
e entender esse amor e permitir sermos acolhidos por esse amor. Muitas vezes nós estamos aí mendigando por outros amores. Às vezes você está lá no seu trabalho mendigando pelo elogio do seu patrão. Você chega emburrado na sua casa porque o patrão não disse que o seu trabalho era bom. Muitos de nós andamos mendigando pelo amor de gente que realmente não nos ama. Você anda aí com namorados ou namoradas, você fica, sabe, eu não estou falando de gente que ama, mas de gente que te despreza, que é tóxica, amigos que te incentivam a fazer coisas que não convém, e você sempre, mas ele não vem aqui, ele se esqueceu de mim, ele era o meu melhor amigo. Você fica mendigando, quando Deus diz assim, vem para baixo das minhas asas. Porque quando eu venho para debaixo das asas de Deus, Ele me consola. Eu estava ouvindo a história de um rapaz. Ele disse que chegou no Dia das Mães e tinha aprontado um trabalho na escola quando ele era pequeno. E todas as mães foram pegar o seu presentinho, né? Foram lá, teve a apresentação e todos os filhos depois foram entregar. Só ele estava sem a mãe. Ele olhou para aqueles meninos todos e meninas entregando seus presentinhos para suas mães. Ficou com o seu coração doendo. E aí então a professora chegou e disse para ele, hoje eu vou ser tua mãe. Pode me entregar o teu trabalhinho, que depois eu vou entregar. Eu represento a tua mãe hoje. Pegou o trabalhinho dele e deu um abraço. É assim que Deus faz com a gente. Ele nos consola. Se outros nos abandonaram, Ele coloca a gente do nosso lado. Que Deus abra os nossos olhos para vermos essa maternidade, esse coração maternal de Deus conosco. Porque Ele tem, Ele faz, mas às vezes nós estamos tão conectados com outras coisas que não conseguimos enxergar. E Jesus diz o seguinte, Ele termina dizendo assim, eu quis colocar vocês debaixo das asas, como a galinha protege os pintinhos, mas você não deixou. Você não deixou. Eu, outro dia, estava meditando sobre isso. Nós acordamos cedo todos os dias. A maioria, né? Gastamos 8 horas do nosso dia no trabalho. Não é assim? 5 dias por semana, pelo menos. Tem gente que trabalha até 7 dias por semana. A gente não falta por qualquer motivo. Não posso faltar ao meu trabalho. Às vezes você vai cuspindo sangue na rua, mas vai para o trabalho. Tem que estar no trabalho. No entanto, quando se refere à nossa vida espiritual, a gente dorme tarde. A gente não dá 15 minutos para orar. A gente participa do culto sem qualquer compromisso. A gente, está chovendo, não vou. Está quente, não vou. Está frio, não vou. Hoje sim, hoje não. Hoje sim, hoje não. Não gostei daquela palavra, não vou. Vejam só. Você não deixou. Muitas vezes, diante desse Deus que nos acolhe debaixo das suas asas, nós não queremos dar 2 passos. E Jesus lamenta, você não deixou. Procuramos nossos interesses, o que eu vou ganhar com isso? Tratamos a paciência de Deus como fosse uma licença para nós. Não, Deus é paciente, vamos levando. E assim a gente vai levando a nossa vida espiritual. E quando nós estamos tristes, quando a nossa vida perde sentido, porque quando a gente vive desse jeito, a nossa vida perde sentido. A gente pergunta assim, por que Deus me abandonou? Por que Deus tem feito as coisas desse jeito? Por que a minha vida está tão difícil?
Por que a minha vida está tão sem sentido? Mas o fato é que Deus te convidou para vir para debaixo de suas asas. E você disse assim: aí eu não quero. Você não deixou. Isso é uma advertência para nós. Um consolo e uma advertência. Vejam só. E aí Jesus diz assim: você nunca mais me verá até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Senhor, tu és bendito. Senhor, tu és bem-vindo. Senhor, eu te quero por perto. Senhor, eu quero andar debaixo das tuas asas. E aí, eu acho que a gente pode olhar para esse coração maternal de Deus e aprender algumas coisas. A primeira delas é que a gente possa olhar toda a palavra que Deus nos traz, como essa palavra de hoje. Toda a palavra que Deus nos traz como repreensão, como um livramento. E eu quero te explicar por que Jesus está falando essas palavras aqui, o contexto de Jesus. Você sabe que Jesus falou isso aqui uns 35, 40 anos antes da destruição de Jerusalém. 40 anos depois dessa palavra, Jerusalém foi completamente destruída pelo general Tito romano. E você sabe que o símbolo dos romanos era uma águia. Parece que tudo que é império que existe gosta de ter a águia como símbolo, né? Porque os americanos também têm a águia como representante, né? Águia, né? E o povo de Israel não quis se colocar debaixo das asas da galinha que é apresentada por Jesus, e teve que ficar debaixo das garras da águia romana, que destruiu completamente Jerusalém. A visitação de Deus foi rejeitada, porque eles olharam as palavras de Jesus como má intenção, como falta de amor, como desconsideração, como ofensa. Mas a repreensão de Jesus era o livramento deles. E nós precisamos entender isso para as nossas próprias vidas espirituais. Muitas vezes, as coisas desagradáveis que Deus está dizendo para nós são livramentos, porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. E era isso que Ele estava fazendo aqui. Aquelas palavras duras eram livramento. Sai daí, vocês estão na beira do abismo. Saiam. Mas o povo não saiu. E olha o lamento dele. Agora, sua casa foi abandonada e está deserta. Ele enxergava lá na frente. Ele conseguia ver com a sua onisciência, olha só, as muralhas de Jerusalém sendo destruídas, as paredes do templo sendo acabadas, as pessoas morrendo, crianças gritando, homens e mulheres clamando aos céus, porque não ouviram esse Deus que se revela como mãe, que se revela como uma galinha que quer colocar os seus pintinhos debaixo de suas asas. Então, queridos, vamos aceitar as repreensões de Deus como livramento para as nossas vidas. Em segundo, nós vamos ter dentro do nosso coração também falar com as pessoas com um coração maternal. Desenvolver esse coração maternal, que muitas vezes nós estamos na dureza, somos duros demais. Nós precisamos ter um coração. Quero dizer o seguinte para você, um princípio: nunca fale alguma coisa dura para alguém se você não tiver dificuldade de dizer essa coisa, que se você não tiver dificuldade dentro do seu coração de repreender essa pessoa, se não for um peso para você. Porque se você tiver prazer
de trazer uma palavra dura para uma pessoa, você não está preparado para trazer essa palavra. Você tem que ter um coração como o de Jesus. Jerusalém, Jerusalém. Você chegar diante de uma pessoa e falar num espírito diferente do de Jesus, você não vai ser bênção. E por último, querido, nós temos que aprender com esse coração maternal a sermos pessoas que incluem os outros. Todo lugar onde você está é preciso um coração de mãe. E que bênção é quando alguém no lugar onde nós estamos nos inclui e diz: tu faz parte, tu é parte desse lugar. Você chegou num lugar novo, chegou no trabalho, alguém novo chega no seu trabalho, inclua. Alguém novo chegou na igreja, inclua. Que coisa boa você chegar num lugar e as pessoas dizerem para você: bem-vindo, te darem um abraço, dizerem que ali é o teu lugar, a gente se sentir bem. Esse é um coração de mãe. Uma mãe olha alguém deslocado, diz: não pode ter ninguém deslocado, não tem ninguém silencioso. Aí daqui a pouco tem uma pessoa que não está falando: fulano, como é que é o teu nome? Como é que tu está te sentindo? Isso é um coração de mãe. Sabe que nós temos no Teach Beyond uma líder chamada Jussara. E eu tenho aprendido muito com essa mulher. Porque que coração inclusivo que tem essa mulher. A mulher de Deus mesmo. Qualquer lugar que você chegar, todo mundo que tiver na volta, ela vai sempre trazer uma palavra para aquele que está meio afastado, trazendo aquela pessoa, incluindo aquela pessoa. E debaixo da sua liderança, o Teach Beyond tem incluído e tem crescido no número de missionários de uma forma exponencial como nunca antes. Nós temos muitos missionários em todo o Brasil, muito graças ao ministério e ao coração de mãe. E todo mundo que fala sobre ela, outro dia ela fez aniversário e todo mundo mandou uma mensagem. Todo mundo reconhecendo nela um coração maternal. Isso é o Espírito de Deus, é o Espírito de Jesus. E que a gente possa manifestar esse Espírito nas nossas vidas. Incluir, enxergar as pessoas. Enxergar quem ninguém está enxergando. Perceber quem ninguém está percebendo. Atender quem não está sendo atendido. Dar importância para quem não está sendo valorizado. Esse é o chamado de Deus para nós. Não é entrar onde está todo mundo ali. Não, ver quem não é visto. Esse é o coração de Jesus. E trazer para debaixo das asas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.